Caraca, ele foi no Vilela? Mano, esse cara, o rolê dele é o seguinte. Os podcasts dele, geralmente, é gigantesco, tá ligado? Ele, mano, é um tiozão que ele diz que ele recebeu uma missão. Alguém chegou pra ele e falou que ele tinha que falar essas paradas aí, mano. E de repente o cara sabe tudo que aconteceu no começo do universo. Ele já foi umas 3 vezes lá, mano. Vilela é da hora. E é literalmente isso. Sua mente vai explodir depois que você vê a explicação da criação dos seres humanos. É isso. Sua mente vai explodir, hein? Segundo vídeo. Então use capacete. Esse sabe como escrever um roteiro. Toca o dedo aí, Jean. No treco. Lá ele. Problema. O mal... É uma forma de tapar esses buracos? Não. As mitologias explicam redondamente bem o que a teologia, de forma quadrada, não consegue explicar. Nordestino é o novo Ariano Suassuna. Ele provavelmente tomou um cogumelo assim e ele tá nessa viagem até hoje, na verdade. Lembra daquela cidade lá do Nordeste que eles plantavam maconha, só que eles não sabiam que era maconha? E aí, um dia eles descobriu, acho que ele é de lá, né? Será que eles esqueceram que era maconha? E o que é mitologia? Meu xará, Rogério. O que é a mitologia? O que é mitologia? Eu posso te falar, Jean. O que é mitologia? Bolsonaro. Do nada. Mitologia? É verdade. Do mito, né? Verdade. 7.000 anos que o ser humano racional, porque o gene FOXP2 que surgiu no nosso neocórtex. Vai vendo. Desde então, minorias humanas foram organizando o pensamento e ao longo dos últimos 20.000 anos, tradições orais começaram a ser criadas sob a forma de verso e rima para fechar bem a notícia, porque com métrica e rima, se você for transmitir oralmente mais fácil de decorar. Se alguém inventar qualquer coisa diferente, vai soar mal, etc. e tal. Então, assim, eu estudei mais de 100 mitologias, cara, das que sobraram, porque muito foi destruído. Muito foi perdido. Dessas mitologias todas que eu estudei, fui obrigado a estudar, todas elas dizem algo muito claro. Que é o monomito. Que é a questão do ovo cósmico. Do? Ovo cósmico. Ovo cósmico. Lembre deste nome. Ovo cósmico. O que é o ovo cósmico? A cosmogênese da nossa realidade. Como surgiu Cosmogema. o universo. É isso. Todas elas falam que tudo surgiu através do mito do ovo cósmico. E você sabe o que acontece quando o ovo cósmico é chocado? Não sei. Nasce um pinto cósmico. Um pinto cósmico. Ciência moderna, quando fala do Big Bang, que é uma sopa de quarks e gluons que eu lhe dei no presente inútil, que ao se expandir, não é explodir, se expandir, teria criado tudo isso que nós conhecemos, né? A ciência diz, não existia nada, de repente apareceu essa singularidade. A ciência apenas transformou o velho mito do ovo cósmico das mitologias no que ele chama de singularidade. Mas indo para o mal, o que é que as mitologias dizem? Mitologia chinesa, no início não existia nada. Depois surgiu um ovo cósmico, esse ovo ficou... Comunismo, aí depois veio o comunismo. Deixa eu ver, quanto tempo que tem esse vídeo? Tem 19 minutos. Ele fala lento, quer que acelera um pouquinho ou vai assim? 19 minutos não é muito, né? Vai assim mesmo. Tá, beleza. Teve uma hora que quebrou, aí do ovo saíram 3 coisas. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang, aí, e reconstruído a partir das suas próprias sobras. Como assim? Eu sabia do Yin Yang. E Panku caído no... Você sabe que é o Yin Yang, né? Que é aquele negócio... Tá ligado. Do budismo. Mas esse novo eu já não sei mais. Aí ele vai explicar quem é esse Panku, que o Panku é o que caiu do... ele vai explicar. Sobras. Como assim? Eu sabia do Yin Yang.
e Panku caído no Yang. É isso que a cosmogonia chinesa diz. A hindu diz que não existia nada, surgiu o Anda, que em sânscrito, Brahmananda, o ovo de Brahma. Surgiram duas locas e o criador Brahma caído em uma das locas. Por isso Brahma, refresca ter pensamento. Tem o Brahma Loca, É isso aí. que seria um paralelo, um universo Tem a Pilsen, tem a duplo malte. paralelo ao Agora- nosso, e o nosso é Buloca, universo biológico. Criador caído lá. Como é que esse criador caiu lá? Bem, eu poderia citar aqui 10 do Tinha uma mitologias pedra e ele do caiu. novo Ele tropeçou. cosmos, Sempre vou parecidos. iguais. É mesmo? Ou seja, houve um problema na hora da criação da realidade Aí, ó. na qual a gente vive. As mitologias dizem isso há muito tempo. Qual é o problema? O criador caiu. Ou seja, Essa queda significa o quê? literalmente Uma queda mesmo? Literalmente. É como se você Sabe por fosse que um caiu? criador quântico. Por que caiu? Pedaladas fiscais. Impeachment o criador. Impretimaram o criador, mano. Aí você cria uma massa de modelar realidades através da sua Kundalini espiritual. Tua vontade. Aí aqui é um campo de probabilidades, como Sim. diz a física quântica, e na hora que você joga a sua ideia para fazer um colapso quântico, transformar aquilo em realidade, aí você erra. Aí, segundo Todos falam então de um criador que erra. que e cai. errou nesse ponto aqui. Aí é o seguinte, dentro do seu crânio tem 100 bilhões de neurônios, que é o seu cérebro. Aí imagine que a gente... Vou pegar uma jujuba dessa aqui, tá? Aí você vai criar isso aqui, aí de repente você cria errado, isso aqui se torna uma espécie de um buraco negro, puxa todos os... Eu achava que era diabetes. É tipo uma jujuba, né? Come muita jujuba não, mano. Senão vai virar um buraco negro dentro de você e vai te sugar. Vai tirar seus membros inferiores. É. O seu eu vai junto, mas o seu corpo tomba fora. Aí quando isso aqui se colapsa, cria uma blindagem que separa isso aqui do resto. Só que o seu eu, faz de conta que o seu criador, está lá dentro e os 100 bilhões de neurônios do seu cérebro, todos fragmentados pela queda, estão aqui dentro. Aí o seu eu se reconstrói com as partes podres de si mesmo. É isso que todas as mitologias dizem. Então esse ser se construiu mal. O fato de ter se construído... Mano, esse cara ele criou um filme na cabeça dele de que Deus é um homem mau. Ele não é um homem bom. Caraca. Mas, tipo, é igual que o Cobra Kai, né? Que a gente achava que o mocinho era o Larusso, mas ele era o vilão. Era um vilão. É verdade, mano. As teorias de How I Met Your Mother. Não, depois de um tempo a Netflix até deu uma série pra ele, pô. O Cobra Kai lá é o vilão, né? O principal é o vilão, não é? Do Kung Fu lá, do filme lá, do Sim. Karate Kid, do Kung Fu não, O do Karate Loirinho, Kid. a gente achava que ganhou o campeonato com golpe ilegal, o Larusso. Isso aí. É tipo isso. do mal. Ser se construído ou construído o universo mal? Ele construiu mal o Ou universo. tudo é a mesma coisa? Ele construiu mal o universo e se reconstruiu na parte interna do universo que ele criou da pior forma possível, porque a outra parte dele ficou lá fora. Aí esse ser, por ter surgido para a vida assim, ele faz tudo errado ou muito mal. Ele seria o próprio mal. Eu falei tudo isso para chegar no mal. Então as mitologias, diferentes das religiões... O mal vem do próprio criador? O mal, o que nós chamamos de mal, veio de um erro do Criador que, sem maldade nenhuma... Não foi proposital. Não foi proposital. É isso que Foi as sem mitologias querer dizem. querendo. Foi sem querer querendo, né? A gente já conhece muito bem essa história aqui no Brasil, né? A gente O sabe. criador é o Roberto Gomes Bolanhos. O Bolanhos. Ô, falar nisso, vai sair um documentário, você viu? Eu vi esse mês, eu acho, né? Ou mais Vai lançar. Eu tava vendo o trailer. Da hora. Acho que eu vou assistir. Você viu o trailer? Depois a gente reage o trailer. Vamos ver. Só que, entenda, mitologia existiu sempre, mas nos últimos 4.000 anos
quando as religiões surgiram, o que as religiões fizeram? Cancelaram tudo Por isso quê? aqui. Porque, Criar uma nova mitologia? sim, eles pegaram um dos entes mitológicos, que é esse criador caído, porque Javé é esse criador caído. O Javé, pai de Jesus, Quando que ele... Aí que ele fala. Que a gente não fala que Deus. O nome de Deus não é Yahvé, que eles falam? Sim, Que a Bíblia fala? A Bíblia não fala isso? foi. Então, aí é aí que a Bíblia começa, mas ele não fala o que aconteceu antes. Entendi. Aí é isso que ele fala, ele sabe o que aconteceu antes, porque ele é foda, mano. Ele recebeu alguém que falou isso pra ele. Entendeu? Inovou o bagulho. Você tem religião, humilde, ou não? Ah, não. Sou católico, mas não vou, não. Entendi. Você só fez Você fez como é que passou pelas batismo, etapas. Comunhão e depois abandonei. Tem sempre essa Entendi. etapa. Mas você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Acredito. Ah, tá, entendi. Então, aí é isso. Eu também acredito. Senti uma energia aqui do Jean, que tipo, se eu falasse não, ele desligava e falava, não quero mais. Não, eu acredito em Deus, mas eu sou meio ceticão em relação a esses negócios de igreja, tá ligado? Ah, também. Então. O pastor Miguel tá aí pra Pra provar isso. provar a nossa teoria. Ele cai? há 13,8 bilhões de anos, no início disso tudo. Quando ele cria tudo? É isso que as mitologias Não, dizem. mas na cara. Bíblia tem alguma... Mas também eu não acredito no Jeová Elon, não. Eu não Quem? acredito no Jeová Elan. Não acredito nele. Achava que você acreditava, Jean. Pô. Não, nele não, pô. Não, isso é um roteiro de filme, bicho. Olha o que o cara tá explicando. No Ele momento tá. que diz que Javé caiu? A Bíblia, no seu mito da lá, criação. sei. Não. Ah, tá. A Bíblia já Porque não é. A Bíblia. Coloca como ele sendo perfeito que não erra, né? Não, a Bíblia não Não? coloca como sendo perfeito. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia toma o mito sumério acadiano, chamado Enuma Elish, que é o mito da criação, Tá. copia e reproduz na Gênesis. Aquela parte de 7 dias, 6 Sim. dias e Aí, 7 mas dias observe, descansou. Deus ia fazendo as coisas, aí como é que a Bíblia diz? E depois que Deus fez tal coisa, ele viu que era bom. Exato. É estranho, né? É estranho, porque é mesmo, né? Mas- Depois que ele faz... Mano, eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que esse velho tá deixando vários velho ateu, mano. Será? Depois que você assistir isso aqui, mano. Se o velho não souber que. Se não tiver aquele pensamento, tipo assim, pô, mano, esse cara é meio maluco. Se você não tiver esse pensamento, você embarca na história desse velho aí, mano. Esse velho é ligeiro. Faz ele Aí no como céu. se fosse um acidente. Não, ele não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema. É, porque tudo que ele vai falando, ele vai dando um teor, tipo, científico. Então ele pegou e falou assim, por exemplo, o que a Bíblia fez? A Gênese, o que é a Gênese? É lá em Gênese, lá, quando ele fala do dia 1, dia 2, não é? Aí, é isso que ele tá falando. Tipo assim, a igreja, a Bíblia é uma cópia de um outro texto sumério. Que existe esse texto. É isso que ele tá falando. Plágio. É tipo isso, tá ligado? Aí ele fez tanta coisa, no final ele viu que era bom, mas no sétimo dia aconteceu o quê? Só que na Bíblia mudaram algumas paradas. Não tem que não é exatamente Copia, mas não igual. fez igual. É, exato, é isso. Descansou. E no mito sumério, como que era? Era a mesma coisa? É isso aqui. É? Ele copiou. Só que. E qual é o problema? sabe o que eu fiz no sétimo dia, Jean? O que você fez? Continuei trabalhando. Porra. Numa escala 7x7. É isso aí. Ano hindu, o que é que acontece com o Não, é 7x0, né? Brahma, que é o mesmo Javé, apenas o nome é diferente. Brahma trabalhava e de vez em quando ele E a escola? E a Skol, a Brahma
lona, ou seja, dormia, Desmaiava, caía? desmaiava, implodia, entrava em coma. Por quê? Por causa da intensidade da Pelo questão? modo como ele se reconstruiu. Ele se reconstruiu mal porque reconstruiu a partir de si mesmo, ou seja, das suas partes podres. Entendi. Então, veja bem, é assunto para gente adulta. Claro que é. Em É cima muito disso, adulto. Muito adulto, muito adulto. todas É as papi. mitologias afirmavam isso. Quando as religiões surgiram, eles pegaram alguns desses contos aqui, manipularam, esconderam a obviedade de algumas coisas, mas não fingiram que era obra perfeita. Quem inventou que isso aqui era perfeito foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, de saco cheio das pessoas chegarem para ele dizer: Agostinho, Deus é bom, Agostinho é perfeito, Carrara. é maravilhoso. É. Mas olha a vida é porcaria, porque as espécies nascem todas querendo matar umas às outras, então Deus Pausa aí, não pode pausa aí. criar. Fala aí. Aí o Augustinho chega lá e fala: Pô, Bebel, Polinil. Boa série, né, Grande Família? Ah, lá, isso agora é não. grande família. Mano. Então a vida é boa, Agostinho não é boa, não é. Um belo dia ele deu um murro na mesa. Olha, quem a partir de hoje disse, Tum, 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 tum. que a vida é Família ruim, vai pro muito inferno. ungida. O quê? Essa família é muito ungida. Ungida, é. E também abençoada. Então, olha, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa, e todo mundo tem que agradecer a Deus a dádiva da vida, e acabou-se. Ponto. Isso é teologia. Aí, Democracia é isso. É, foi o que aí foi que ele fala que o Agostinho fez essa parada aí, ó. Falou, ó, foda-se. Ninguém fala mais. E foda-se. É, Vocês têm é isso. livre-arbítrio. E Mas ele é ninguém- bom. Quem falar que ele é ruim morre. É isso. Tá errado, Agostinho velho. disse isso. Os católicos, os cristãos são obrigados a acreditar, e acreditam. Mas nós somos necrófagos. Nós comemos cadáveres. Nós, quem? Eu e você, e todo mundo aqui na Terra. Isso não é crime, Jean? Um churrasco? Não, jamais. Comemos cadáveres, mas isso aí é Um bom- crime, pô. Não, um bom. Não, pô. Se ele for um boi, não é crime. Não, Um boi passa. Um frango. Pô. Frango assado. Flango, né? Não, mas a gente põe sal, Menos pimenta. os veganos, né? Bababá, bababá, bababá. Mas assim, que tipo de criação é essa? Caíplis. Quê? Põe sal, pimenta, caíplis. KY. Em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, Aquela temperada pra comer depois, né? É isso aí. tomar de outros, matando por corrupção. Segundo as Aí, ó. mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos código lá. Aí ele chegou no genoma, que é o DNA. 1869 genes trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim, o assunto é muito sério. As religiões Transar? inventaram Velho safado. Seu velho safado. essa coisa. Não, Deus é perfeito, é onipresente, é onisciente, ele é maravilhoso. Os humanos é que são a doença da vida. Pecadores, papapá, desde o mito do pecado original. Cara, isso é Qual que foi o primeiro pecado do mundo, humilde? Sabe? Não sei, mano. Ah, não acredito, mano. Não lembro. Envolve cobra, né? Quando a cobra tá envolvida, a mentira com certeza. transtorno mental. O quê? A explicação. Eu ia falar de outra, mas essa daí você tem razão. Que a outra foi do Caim e Abel, né? Ah, mas esse é mais velho, mais novo do que o primeiro. Não, esse daí é mais. É, veio depois. Tá vendo? Foi um assassinato. A necessidade Foi um assassinato. do batismo. Gil Gomes falou tudo. E é Gil Gomes tava lá pra documentar, mano.
Quando de repente Caim veio e apunhalou a Abel. Seu irmão. A gente Seu irmão, cara, seria bom. Pensa o programa, né? O cara falando, um irmão assassina o outro. Eu vou lançar na inteligência artificial essa história aí. Puxa o Gomes. Gil Gomes, é verdade. Porque Eva não deveria Ter ter comido o fruto. Minha pequena fruto, que ela não comeu Eva. nada. Ela Eva. tomou Lembra do carnaval? Carnaval da Bahia, Salvador. Que? Aí agora já explodiu minha mente. É a fofoca. E essa música aí, né? Você sabe que é do fim do mundo, né? Só que ela é contada muito feliz. Ah, é, claro, um axé, né? Sempre um axé muito feliz. E é o Mas fim do mundo. Tem, aí você tem aquela outra lá também, as meninas lá que... Como que era? Bom chim, bom chim, bom Bom Chibom Bombom, é. E como que era? A letra? Lembro, não sei o que lá. Todo mundo já conhece. E o sistema, De todo cima mundo já... o de todo mundo cima já sobe, o conhece. de baixo desce. É isso, mano. É isso. assim até hoje. Estamos... Já faz mais de 20 anos que essa merda dessa música foi lançada e nada mudou. E o povo fala de Simpsons, mas o axé brasileiro tem o poder de... As meninas. Crítica social. os Illuminates com bom chim, bom bombom. É. Uma beberagem, do jeito que a Que? gente tem hoje, Aí agora já explodiu minha mente. Como é que é? Que ele voltou? Deixa eu voltar um pouquinho. para a necessidade do batismo. Por Que que é é pra- que a gente batiza nossos filhos? Porque Eva não Sabe deveria por ter. quê? Por quê? Pra não serem pagões e... Só isso. Ah, tá bom. Do fruto. Comido fruto, que ela não comeu nada, ela tomou uma beberagem, do jeito que a gente Que? tem hoje. Aí, ó, a Eva não comeu, segundo Beijada. ele. Elva tomou um goró, mano. Segundo Agora já ele. explodiu minha mente. É a fofoca. É mesmo? A fofoca é essa. Que a Eva tomou um goró, mano. Deu Goró, PT. Adão comeu Eva, Adão comeu a maçã. Ayahuascas da vida, Sei. canabiol, Ayahuasca. floral. Ayahuasca. Mas Quando só você pra não vamos depois falar isso, só para não perder a linha do mal. Então, a figura de Lúcifer, Satanás, Outra história. Isso É? é tudo invenção da tudo igreja. invenção? Esses Tudo invenção. seres existem, É. mas Ah, existem? não são nesses Mentiroso. termos. Eu escrevo isso, Existem anjos? infelizmente sim. Infelizmente? É porque a gente pensa que são maravilhosos. Felizmente, mano. Esse... quando- Mano, no mínimo. É que é assim, mano. Eu não acredito em nada que esse velho fala. Só que é o seguinte, mano. No mínimo, esse velho vai queimar muito no inferno. Será? Se o cristianismo for verdade, Seria engraçado. se o cristianismo for verdade, esse velho tá fudido. E se eu sou os anjos ou Deus, eu falava, então... Eu vou te falar, mano. Tá do seu lado. Eu cresci na igreja evangélica, tá ligado? Eu vim da igreja evangélica. Mano, eu sei o ódio que é de uma véia do círculo de oração, tá ligado? Ah, tem um ódio ali, né? Tem um ódio, mano. Tem um ódio nas véias do círculo de oração. Mandar no grupo da igreja esses vídeos. Se depender das véias julgar esse velho aí, esse velho já vai queima. queimar, mano. Ele tá queimando, ele vai queimar Ele tá até muito. vermelho, ó. Já tá até Maravilhosos e são Ei, robotizados. Pera aí, que agora eu quero saber quem são. Tem alguma coisa que faltou da tua explicação antes pra gente ir para outro? Então vamos fechar esse assunto antes de ir pra anjos e demônios que... Vamos fechar aqui o mal. Tá? Então o diabo não existiria. O que existe é toda uma imperfeição criada a partir da queda desse ser e toda a descendência dele, inclusive nós humanos, que somos a última descendência mais atualizada, herdamos esse código, Essa esse falha. genoma cheio de defeitos. E nós humanos estamos fazendo o favor divino de sofrer na gente todas essas dores, Sei. em sentindo incômodo, a gente dá um jeito de se curar e você só se cura se você promover uma mutação no seu genoma. Na hora que qual que você, é? entre aspas, X-Men? ajeita em você um Wolverine. câncer, uma doença, você está fazendo um favor divino ao dono
código O original? que faliu, e quando a inteligência falha, ela cria outras inteligências para delas ela se servir, e é isso que esse ser se serve de todos nós. Por isso que ele diz que é dono de todos nós. Já vê? Então, assim, o mal que a gente percebe seria isso aí. Só que o que a igreja diz? Não, o mal surgiu com o pecado original, porque Deus, ou seja, Javé, o Brahma, bababá, maravilhoso, queria criar o ser humano de um jeito, e Eva, as mulheres pagam no pato. Eva atrapalhou tudo, e ainda convenceu o bonzinho do Adão a cair também. A Eva que descobriu que Tava pelada. ela tomou o goró. Mas, tipo, ela falou, estou nu. Mas geralmente o goró é pra você ficar de boa. Né? Mas, qual o problema? Quando hoje... Eram seres que viviam para sempre, tinham uma vida eterna. Quando tinha caem... vida longa, mas não era eterna, vida longa. Eles Porque eram, comiam meio o fruto da vida. eles eram meio retardados. Eram ingênuos. Ofendeu Adão e Eva, mano. Adão e Eva com síndrome de Down. Comem o fruto da sabedoria, expandem o conhecimento. É isso? Esse comer aí É de onde vem essa? é mais uma distorção, porque não era comer, era beber. Epimeteu, na mitologia grega, era o rei da... Epimeteu. Ó, um bom nome, hein? Anota esse nome. Epimeteu. É um bom nome. Epimeteu. Parece, né? Um nome de... As poções. Ele fazia beberagem de todo tipo. Alucinógeno. Esse cara tá bêbado há uns 70 anos, esse maluco aí. Não, esse velho aí, mano. Esse velho aí... Pandora. Não, ou ele sabe de um bagulho muito absurdo que ninguém sabe, ou ele é maluco. Pô, ele podia escrever um novo Senhor dos Anéis, mano. Mano, eu tô lendo um livro Que, tipo, o nome do livro é Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia. É tipo o cara que viajaram no tempo de Jesus, pra ficar observando. E tipo, eu só comecei a ler esse livro por causa do cara, do diretor do cara que escreveu, que falou isso aí. E é interessante. e aí, ó. Será que... Aí, ó. Pode ele ser uma nova franquia. Pode ser uma nova versão, tá ligado? É isso aí. É isso aí. Que se tornou a primeira mulher na mitologia grega, Eva na mitologia judaico-cristã, bem mais recente. Pandora, lá atrás, bebê, isso aí. Misturou. Teria feito uma metamorfose que terminou Ambulante. virando um animal biológico, ao invés de... E a caixa de Pandora? Pois tem a ver isso? com isso. Essa a abertura da consciência? Mas precisa ainda explicar o mal, depois eu venho pra aí. Tem muita coisa aí que a gente tá abrindo aí, né? Tá bom. Então, assim, quando o nosso amigo Adão e Eva tomam, ferram com a humanidade futura, porque o ser Não, humano pensa ficou só, eles estão nus, eles bebem, e aí eles ganharam consciência que eles estavam nus. Um algo totalmente ao contrário. Mas se você for ver, tipo assim, é o que tá na Bíblia, né? É o fruto do conhecimento, não era o fruto do conhecimento? Então, é meio que um trocadilho mesmo pra, tipo assim, antes eles não tinham... Fala aí. Era o 51 do conhecimento. Não, tipo assim, ó, eles tinham o conhecimento, eles não tinham conhecimento, na verdade, e a partir do momento que eles comeram, eles passaram a ter o conhecimento. Eles adquiriram o conhecimento. Né? Então tem uma parada filosófica aí. Não é comer um fruto, talvez. Às vezes sei lá, mano, adquirir uma habilidade nova. No GTA da vida, tá ligado? Talvez o cara, sei lá, conseguiu um ponto de habilidade em córtex pré-frontal, tá ligado? Aí ele ficou um pouquinho mais inteligente, conseguia se comunicar, fazer um barulho. Delfinoides. Com os delfinoides, é verdade. Sagaz. Não dava mais para ser enganado pelos deuses ou mandado como sempre foram.
O que é que a Igreja Católica diz? Não, mas a Igreja Católica existe por quê? Para salvar os seres humanos. Então, por que a gente batiza os nossos filhos? Um bebezinho de 3, 4 meses vai levado, ele não devia ter nascido. Nasceu, então é pecado. E nasceu sujo. Falhou o anticoncepcional, ó. Falhou, ó. Acertou a veia. Já era, meu amigo. Não tirou logo, ó. Batismar o bebê, aí o padre olha pro bebê e diz: você renuncia ao demônio, porque o demônio foi quem fez Eva tomar a pelps ou comê-la. Aí, obviamente, ele sabe até o nome da substância que a Eva tomou, meu amigo. Cara é zica. Criminoso só tem 3, 4 meses. Aí o padre poderia perguntar ao pai e à mãe, mas não pergunta, porque aquele beleza, mas tipo, os judeus vieram antes, né? Tipo, ele falou da Igreja Católica e tal, mas... impor aquele criminoso no mundo. Então tem que ter o padrinho ou uma madrinha pro padre olhar e dizer: você renuncia? Aí o padrinho diz: renuncio. Isso não é decente para com a condição humana. Isso não é digno para com a condição humana. Porque você já entra no mundo com a síndrome de que a doença da vida é você. Isso, em tese, os seres humanos não deveriam apoiar isso, nem aplaudir, nem sustentar esse tipo de estupidez. Mas a teologia, na exegese bíblica, criou essa justificativa. E cá estamos. A Igreja Católica, nos séculos XI, XII, XIII, XIV, criou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que, num lado, estava escrito todos os pecados que um ser humano podia cometer, e do lado a indulgência que você deveria pagar à Igreja Católica para, quando morrer, mostrar a pedra no céu para poder entrar. Como descobrir isso? Instituir a confissão obrigatória, porque na hora que você está lá de joelho, o padre arranca nem que seja um pecado seu para você comprar um ingressinho daquele. A igreja fez isso para fazer. É exatamente o que ele fala. A igreja usou isso como, tipo, negócio para ganhar dinheiro. É a mesma coisa que acontece hoje em dia, mano. É a mesma coisa. É mesmo? Se as cruzadas e construir mesma história. E a gente acha tudo isso no bom. Então, assim, nós humanos não usamos a nossa racionalidade. A gente se acostuma. Esse velho é maluco, mano. Chama todo mundo de burro mesmo. Esse velho é maluco, mano. Como sendo normal das nossas vidas. E isso vamos ver, será que tem muito... Esses livros que eu escrevo são desagradáveis. Ele escreve livro? Mano, esse cara, mano, ele tem muito livro. E é tipo assim... É umas histórias mirabolantes assim, ó. Todas as histórias dos livros que ele escreve é assim. E ele tem várias. Esse é um corte só. Ele fala que, tipo, o ser humano já morou em Marte. Ele fala... Ele fala de alienígena. Esse velho é maluco, mano. Eu já te falei. Depois você procura outros vídeos dele. Eu acho que aqui acaba. Ele vai falar dos livros dele agora. Mas, tipo assim... esse velho é maluco, mano. Não, esse velho é maluco, mano. Não acredita no que esse velho fala, não. Viu, gente? Não acredite no que o velho do saco fala, não. Ele podia ser um bom diretor de Hollywood, mano. Steven Spielberg brasileiro, tá perdendo. Poderia.